o seu sangue derramou. Servo sofredor, a luz do mundo, promessa. Bom dia, bom dia, servo sofredor, a luz do mundo. Oh, ele nos leva das trevas para a luz. E a escuridão não o venceu. Aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Das trevas à luz. Ele é o bom pastor, a luz do mundo. Louvado seja o nosso Senhor. Bom dia, graça e paz. Aleluia! Eita Deus maravilhoso. Só o Senhor é Deus. Queridos, no devocional de hoje, nós vamos continuar falando lá em João 3, né? No devocional de terça-feira, nós falamos de um trecho que o Senhor estava ensinando a um mestre da lei, a um mestre judeu da lei. E hoje nós vamos estar falando sobre esse mestre. Quem era esse mestre? Para quem o Senhor havia dito que, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, era necessário que o Filho do Homem fosse levantado. Esse doutor da lei, esse mestre, se chamava Nicodemos. Então, em João 3, a partir do 1, vai falar assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Ele foi ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu-lhe: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te vai haveres interdito? Necessário vos é nascer de novo. Amém? Só até aqui. Nós vamos ver nesse trecho o encontro de dois mestres. De um lado, Jesus, o mestre dos mestres. Do outro, Nicodemos, um mestre judeu. O primeiro é do céu, o segundo é da terra. O primeiro é divino, o segundo é humano. O divino nós já conhecemos, sabemos os seus atributos, de quem ele é. Vamos conhecer um pouco o segundo mestre. Quem era Nicodemo? Nicodemos era um mestre da lei, um sábio, um justo, e ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse uma corte real, composta por 70 nomes. 70 nomes de nobres, de sábios, de pessoas intelectuais e sábias. E aqui nós vamos ver que ele foi encontrar com Jesus à noite. Por que será que ele foi encontrar com Jesus à noite?
Talvez por vergonha de ser uma pessoa tão notável, tão importante, tão honrada, tão considerada sábia, e falar com um marceneiro, um homem simples e humilde. Talvez com vergonha dos seus irmãos, colegas do Sinédrio. Então, ele sorrateiramente foi procurar Jesus à noite. E você entende que ele reconhece que ele só poderia ser enviado de Deus para fazer o que ele fazia. E Jesus diz para ele: Nicodemos, eu vou te dizer uma coisa. Se você não nascer de novo, você não vai poder entrar no reino de Deus. E ele questiona: como assim? Nascer de novo de que jeito? Posso eu, agora um homem grande, velho, entrar novamente no ventre da minha mãe para nascer de novo? Aí o Senhor fala para ele: não, você não consegue entender, né? Porque você é da terra, você é carnal. Porque aquele que é espiritual discerne as coisas espirituais. Você precisa nascer da água e do Espírito, Nicodemos, para poder entrar no reino dos céus. Tu é mestre em Israel e não sabes disso? Você é uma das maiores autoridades e não entende das coisas do alto. E isso é verdade, porque lá em 1 Coríntios 2, do 14 ao 16, Paulo escreve assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras. Pareceu loucura para Nicodemos ouvir de Jesus que ele precisava nascer de novo. Ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quem é da terra só vai entender as coisas da terra. E em seguida o Senhor continua ensinando para aquele homem sobre o maior amor do mundo. E ele continua dizendo para ele, porque Deus, Nicodemos, amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui a gente tem o ponto mais alto dessa aula particular a Nicodemos. Ele precisava entender que nascer de novo é receber no coração o transbordante amor de Deus pela humanidade e crer em Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, para poder receber a vida eterna. Em João 7, do 45 até o 51, nós vamos ver que no meio de tantas opiniões do povo e dos principais das autoridades judaicas sobre Jesus, Nicodemos, aqui já se mostra fisgado pela mensagem de Jesus, o mestre dos mestres. Começa a lhe cair a ficha do que era preciso para receber a salvação. E mesmo que timidamente, e mesmo que meio às escondida, começa a entender quem é Cristo. E a gente entende que realmente Nicodemos recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador,
Porque quando naquela cruz o Senhor dá o último suspiro, diz que José de Arimateia, um colega dele do Sinédrio, um mestre da lei, junto com Nicodemos, vai pedir o corpo de Cristo para tirar dali da cruz e preparar o enterro. E a palavra de Deus diz que eles levaram para enterrar o Jesus os óleos perfumados, os ungüentos com mirra, envolveu o Senhor num lençol verde e o enterrou em uma sepultura pertencente a José de Arimateia. Aleluia, Jesus. Nós vamos ver dois mestres da terra, duas autoridades espirituais da terra, preparando o corpo de Jesus e o enterrando. E o interessante é que o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Mestre do Mestre, o dono do ouro e da prata, enquanto vida, não teve uma casa para dizer, é a minha casa. E quando morre, não tem um túmulo que seja seu. Porque o reino dele não era dessa terra, não era desse mundo. O reino dele era dos céus. E nada que era terreno interessava a ele. Aleluia. É necessário crer que o Senhor existe e que é galardoador daqueles que creem. Bom dia. Bom dia. Bom pastor, o pão da vida, a porta pra entrar, ressurreição, videira real, caminho, verdade. A vida se manifestou